dia. Bom dia. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite, agradeço a Jesus por essa oportunidade. Certamente tenho a plena consciência de que sou eu a pessoa que mais precisa ouvir todas as palavras que eu vou falar hoje aqui. E hoje eu vou abordar esse tema da obsessão de uma forma bem humorada, de uma forma leve, porque o assunto não é fácil. Todos nós temos as companhias boas dos nossos anjos da guarda, dos nossos mentores e protetores, mas também temos a companhia daqueles que querem dificultar as nossas tarefas, que estão ao nosso lado certamente, que são chamados obsessores. E aí decidimos nós quem é que vamos ouvir. Vocês lembram do desenho do Tom e Jerry, que ficava o anjinho e o demônio, o anjinho e o diabinho, né? E a gente está sempre sujeito a essas influências do bem e do mal, tanto as influências espirituais como também as influências físicas, né? Porque a gente também tem aqueles amigos que nos dão boas sugestões e aqueles amigos encarnados que nos dão más sugestões. Então a diferença é que esses espíritos, seja o obsessor ou seja o anjo da guarda, eles não têm um corpo físico, mas eles têm influência sobre os nossos pensamentos. Então, vou iniciar aqui com um vídeo dos Amigos da Luz. É um vídeo muito bem humorado do vlog do obsessor, tá? Aqui, imaginem que ela está ensinando você a ser um obsessor. Então ela vai dar várias dicas importantes de uma maneira bem engraçada e divertida, e tem muitos ensinamentos que depois a gente vai comentar. Fala aí, filhos imortáveis, tudo bom? Eu sou Emília Básica, esse isolamento informado. Você acaba de entrar no blog da obsessora. Tá bom o áudio? Tá legal? Primeiro de tudo, eu queria pedir para você se inscrever no canal. E não esqueça de clicar aqui nesse link, isso é muito importante. Toda vez que eu lançar um vídeo novo, você vai saber na hora. Porque é encarnado e desencarnado, o importante é que você não esteja desatualizado. Morou? Bom, eu quero falar de mim, né? Um pouco. Você me conhece, sou obsessora aqui no Nova do Pedaço, né? A minha vida hoje em dia, quer dizer, minha morte, como você preferir, vida, morte, tem sido atormentar a vida da pessoa que mora nessa casa aqui, né? É o Adriano. Ali. Não sei se está focando. Tá, está focando. Aquela besta lá atrás. Hoje ele está na pele do Adriano. Mas na verdade esse é um bandido, tá? Que acabou com a minha vida. E aí quando quis me vingar, ele desencarnou. Eu já estava desencarnada. Aí ele encarnou. Aí depois desencarna. Quer dizer, ele encarnado, mas eu estou de obsessora. Eu sou muito vingativa. A vingança nunca é plena. Mata algo e aí envenena. Gente pensando que eu sou idiota, que eu não sei quem eu ídio. Lá passando de uma cor, pensa que eu não sei quem você é, não. Ei! Você não nasceu ontem? Eu nasci muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E aí você desimportar, vão perguntar como que eu, uma desencarnada, consigo ter influência sobre uma pessoa encarnada. É simples, gente. Basta usar esses ingredientes. Lá com esse papel na mão. A primeira coisa é a conexão, que a gente tem que estar na mente deles, saca? Porque aí tudo que a gente falar, eles vão pensar que eles estão pensando e vão reproduzir. Entendeu? Porque eu sou uma catona. Ai, insuportáveis. É só tocar o rebu, encher a cabeça de pensamentos ruins, falar um monte de besteira, deixar se sentir humilhado, fraco pra baixo. Isso é muito fácil, é super divertido. Querem ver? Oi, Elpide, Adriano? Oi? E o teu irmão, menino? Cadê um dia pra você? Esqueceu? Ele pegou dinheiro pra você pra comprar remédio pra filha dele, Flavinha. Não pagou até hoje. E vai pagar nunca se fazendo cobrar. Tu conhece o Almir. Tu sabe quem ele é. Almir? Sou eu. Vem cá, quando é que tu vai me pagar aquela grana? Pronto. Agora a discussão vai render a noite toda. Sim, porque o irmão está devendo dinheiro pra ele. E eu discuti bastante. Aí no final ele vai tomar uma dose de lixo. Porque depois eu discuti.
E essa sincronia com sincronia. Senão não funciona a bagaça toda. Entendeu, seu Cortado? Aí, se ele entrar numa dessas de ficar bonzinho, de ajudar o próximo, uma prece, não deixa não. Olha, isso pode pegar escritos bons e aí vai lavar tudo, porque essa gente não presta. Entendeu? Tira ele dessa sintonia e bota pra sua. Ó, usa criatividade. Não sei o que é isso, mas é criatividade. Outra dica que eu vou te dar. Foi mal. Desculpa. Não sei nem porque eu tô te ligando pra te cobrar isso. Não tô precisando da grana agora. Não, o importante é a massinha ficar boa. Tá maluco, meu jovem? Como é que você vai ter certeza que eu dou remédio verdadeiro? Ele tá te fazendo de idiota. Tá te fazendo de babacão, panacão. Porque a pessoa boazinha tem que sempre se parar com a história. Ai, porque eu sou panacão com a história. O orgulho, gente, ele sempre ajuda. A segunda coisa da nossa lista é mais nada. Acabou tudo que você precisa para prestigiar alguém é a conexão. Perdeu a conexão, vai para a obsessão. E é isso aí, insuportáveis! Estamos terminando mais um vídeo. E no próximo eu vou trazer para vocês dicas maravilhosas, coisinhas para vocês se tornarem um obsessor de sucesso como eu. Agora, desculpa, para, porque o Adriano querendo sair do centro e eu tenho que botar coisa na cabeça dele para esquecer disso, entendeu? Tá lá no quarto, uísque! Vai! E a tag de hoje vai ser responder perguntas insuportáveis. E no próximo vídeo, se você quiser fazer alguma pergunta para mim, basta colocar aqui embaixo com a hashtag perguntas insuportáveis e você pode ser respondido. E vamos para a primeira pergunta. Não, eu não vou ver porque eu não estou enxergando nada, né? Aí você vai perguntar do outro lado, mas o espírito precisa de óculos? Não, não precisa, mas a atriz precisa, com licença. E a pergunta de Henrique Campos. Ele pergunta se pelo menos eu respeito a privacidade do Adriano quando ele vai ao banheiro. Respeito, porque ninguém merece ver ele pelado. Aí eu vou ser obsidiada. Aí o marido me pergunta, quando é que ganha com esse negócio de obsidiar alguém? Ah, você vai ganhar muito tempo no umbral. Isso aí, ó, rapaz louco. E a Caroline Pires está perguntando, nossa, que linda sua roupa. É a nova moda do umbral? É, você gostou? Então, já está chifrada. E o Fernando Polarization pergunta, você gosta de açaí? Estaria disposto a sair desta casa? Estaria. E iria para a sua. E a Denise Rabeiro pergunta, por que você não muda para Brasília? Por que, minha filha? Tudo tem limite. Esse é enorme lá. E o Fernando Lima Ribeiro perguntou, nossa amiga, seu cabelo está ressecado. Vou chamar um espírito de luz para aplicar luz positivo para fazer luzes do seu cabelo. O que você acha? Quer ficar lindo e radiante? Ai, deixa eu pausar aqui, senão vai começar. Você não esteja dizendo? Então, como a gente viu aqui, só existe uma coisa que ela precisa fazer, é conectar-se, né? É a conexão que faz com que a influência dela funcione em relação àquele amigo que está ali, que na verdade é um velho conhecido de vidas anteriores. Então hoje ele está encarnado como Carlos, mas ele já foi o Eupídio, ela sabe disso, ela sabe dos pontos fracos dele e ele abre brechas para que essa conexão aconteça. E aí o que acontece? A pessoa pensa que aquele pensamento que está sendo colocado ali é dela mesma. Então, o pensamento que liga para o fulano, cobra aquela dívida, parece ser dele. E na verdade é ela que está influenciando, porque eles têm essa conexão profunda, porque eles já se conhecem. Então, ela aproveita aquelas brechas no pensamento inferior para incutir as ideias negativas, que seria
nesse caso, ligar para o irmão, depois ir lá buscar a bebida no quarto, né? Ah, o uísque está lá no quarto. Então ela sabe como fazer para incutir as ideias negativas. A hora que ele está tentando, ah não, tudo bem, então é um remédio, daí ela vai, mas como assim? Como você tem certeza que é um remédio? Olha, você está sendo trouxa, você está sendo enganado. Ela sabe quais são os pontos fracos, ela conhece muito bem aquela criatura que ela obsedia. E a gente sabe que essa sintonia de pensamentos, né, o obsessor, ele evita que a gente mude o pensamento. Então, a hora que ela percebe que ele está pensando em ir no centro espírita, acho que eu vou lá porque eu não estou bem e tal. Não, ó, o seu uísque está lá no quarto, vai lá, distrai com outra coisa. E aí o rapaz está sintonizado com ela, acaba cedendo. Então, o trabalho do obsessor é impedir que o obsediado procure ajuda. Então, não deixa ir ao centro, não deixa buscar aquelas amizades mais salutares, não deixa fazer uma leitura. Às vezes a pessoa vai ler, o obsessor desconcentra. Sabe quando a gente começa a ler? Quantas vezes acontece isso, né? Você lê páginas e páginas e páginas e fala assim, nossa, o que eu li mesmo? O que significa isso tudo que eu estava lendo? Você não estava com a sua mente ali, estava pensando em outras coisas. Outra missão do obsessor é afetar o orgulho do obsediado, para não favorecer o entendimento. Então ela vai lá e fala assim, não, mas como que você sabe que é para comprar remédio mesmo esse dinheiro? Como você sabe que a filha dele está doente? Ah, você está sendo enganado, quer dizer, foi lá no ponto fraco dele e falou, ah, você é trouxa, você está sendo enganado. O orgulho ferido, né? Então essas brechas que a gente abre faz com que a gente escute mais o nosso obsessor do que o nosso anjo da guarda. Por quê? O que é um obsessor? Vamos lá, né? Primeira coisa, o que é um obsessor? Um obsessor é um espírito mau, segundo a Gênese, é um espírito mau. O que é o anjo da guarda? É um espírito bom, um mentor. E quem somos nós? Somos bons ou somos maus? Estamos mais próximos do anjo da guarda ou mais próximos do obsessor? Qual a faixa em que nós nos sintonizamos? É isso que vai definir quem nós ouvimos mais. Se ouvimos mais as sugestões do bem ou se ouvimos mais as sugestões do mal. Então é como o algoritmo dos computadores. O algoritmo não seleciona aquilo que você vai ver? Se você começa a procurar lá máquina de lavar roupa, lavagem de roupas a seco, roupa bem passada, vai começar a aparecer um monte de coisa para você, só passar roupa, lavar roupa, a roupa passada assim, a roupa passada assada, um novo equipamento para passar roupa, um ferro com vapor, um não sei o que, começa a aparecer coisa que você nem imaginava. Daí ele sabe que quem está interessado em passar roupa, veste roupa da marca tal. Aí começa a mostrar para você propaganda da marca tal, né? O algoritmo. A mesma coisa acontece com os nossos pensamentos e de uma forma muito mais refinada. Porque aqui nós imitamos aquilo que existe no plano superior, aquilo que existe além da matéria. Então esse algoritmo dos pensamentos vai nos fazer ligar com aqueles que têm interesses parecidos com os nossos. Porque um obsessor não vai entrar com você no centro espírita. Ele não entra. Só se ele já estiver interessado em se melhorar. Aí ele já começa a diminuir até a capacidade de obsediar você, né? Mas se ele ainda é aquele obsessor que não tem interesse naquilo que está se falando aqui, ele fica ali fora. Ele não vai entrar aqui. Primeiro, porque os bons espíritos não o permitem. E segundo, porque ele não tem interesse nenhum em ouvir o que está sendo dito aqui. Então ele fica ali fora, te aguardando, terminou aqui, ele entra no carro com a gente e vai embora. De novo, né? Agora, se você tem uma leitura edificante dentro de casa, se você faz uma prece fervorosa, se você ouve músicas elevadas,
se você tem uma leitura edificante, enfim. Se você está sintonizado com o bem, esse obsessor também não vai conseguir ficar ali muito tempo. Ele vai falar assim, ah, isso aqui não está favorável para mim não. Ah, eu não gosto de ouvir esse assunto sobre Jesus, sobre coisa boa, ah não, vou dar um tempo desse cara aqui que ele está muito chato. Então, eles se ligam a nós de acordo com os nossos interesses. Da mesma forma, nós conseguimos escutar os benfeitores, os anjos da guarda, aqueles que nos querem bem, aqueles que querem favorecer a nossa evolução, se nós estivermos buscando essa evolução. Se nós estivermos buscando merecer uma vida melhor, de mais paz, de mais harmonia, se nós estivermos esforçados com isso, nós vamos ouvir mais as sugestões boas. Então, tudo depende da nossa sintonia vibratória. Como ela disse ali, é conexão, é pensamento com pensamento. Então, segundo a Gênese, a obsessão, ela é uma provação ou expiação de dívidas anteriormente constituídas. Ela se constitui uma perseguição espiritual de algum espírito que já conviveu conosco em outro momento e que hoje busca a nossa companhia por alguma razão. É um resgate perante a consciência universal. Então não é só uma perseguição de maneira aleatória, mas é um resgate que aquele obsessor está conosco por algum motivo, algo que a gente prejudicou e agora precisa resgatar. Se dá pela transmissão mental de cérebro a cérebro através do nosso perispírito e continua muitas vezes após a morte. Na era do espírito imortal em que vivemos hoje, é uma dor generalizada de caráter epidêmico, que gera depressão, que acaba em muitos crimes, nas desarmonias muitas que nós vemos por aí, nos processos de loucura, de alcoolismo e tantos outros, né, que a gente sabe que são influências de espíritos que não querem o progresso. Não só não querem o progresso individual, como não querem o progresso da humanidade. Porque nós temos os nossos obsessores particulares, aqueles que estão ali impedindo o nosso progresso, como nós temos os obsessores da família, da nossa família, não querem o progresso, a harmonia em família. Nós temos os obsessores dos ambientes de trabalho, que não querem o progresso daquele lugar. Tem espíritos por aí vagando de toda a natureza. E tem também aqueles obsessores momentâneos. Se eu estou num bar bebendo, me drogando, aquele espírito que se afiniza com esse tipo de hábito vai se achegar a mim para aproveitar os fluidos que ele não pode mais utilizar. Ele não pode mais beber, pegar um copinho de pinga e virar. Ele não pode mais fazer isso. Mas ele pode absorver os fluidos de quem faz isso e se ligar àquela pessoa através dessa energia que a pessoa emana no momento em que ela coloca o álcool no seu organismo. Ela emana um fluido de prazer daquele, né? E ele se aproveita daquilo. Dizem que o ambiente fluídico de quem fuma, por exemplo, é tão pesado que se a gente pudesse ver, a gente não jamais, né, ninguém conseguiria colocar um cigarro na boca, porque existe perto dessa pessoa como que uma fumaça, um capacete de fumaça, que ali ficam ligados aqueles obsessores que gostam dessa energia, que gostam de sorver dessa energia. Da mesma maneira, quem faz caridade, quem sente prazer em ajudar o seu próximo, emana esta energia de prazer, de alegria, essas vibrações felizes.
que não vão interessar a esses espíritos infelizes. Então é sintonia, é conexão. É aquilo que nos interessa, vai interessar quem está próximo a nós. Nós não temos amigos que têm interesses totalmente diferentes dos nossos. Nossos amigos são pessoas que têm interesses parecidos com os nossos, não é? Pois os obsessores e os mentores também. Só que os mentores, eles são abnegados. Às vezes a gente não tem ainda os interesses que eles têm e eles vêm nos ajudar a desenvolver esses interesses. Já os obsessores não. Se você não gosta de fumar e ele gosta de fumar, ele vai procurar alguém que gosta, né? Se você não tem essa propensão, só vai ficar próximo a você se ele sabe que você tem essa propensão, e aí ele vai ficar incutindo em você a ideia até que você ceda. Então, como diz a Gênesis, é uma epidemia. Imagine, no tempo de Kardec, a depressão já era uma epidemia. Imaginem agora, né? Muito mais. Então, milhões de criaturas dormem o sono da indiferença, entregues aos anestésicos do prazer, ao ópio da ilusão. Não querem e não buscam a melhora íntima. Deixam-se enganar de modo conveniente. Isso está no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. A ilusão da felicidade material é apenas momentânea e ilusória. Mas esta ilusão é que muitas vezes nos prende às ideias incutidas pelos espíritos inferiores. Então hoje, como estamos extremamente materialistas, né? Muito indiferentes à dor do próximo, egoístas, ele não é de hoje, né? Essa é uma característica da humanidade que a gente vem tentando trabalhar contra, mas hoje há muitos anestésicos que são os prazeres materiais, que há infinitos, que se a gente começar a citar aqui, né, são muitos. E o ópio da ilusão. O que é a ilusão? A ilusão de achar que a verdadeira felicidade está nesses prazeres materiais. Essa ilusão faz com que a gente se envolva ainda mais nas energias inferiores e não busque aquelas energias que vão fazer com que a gente ouça o nosso anjo da guarda, que estão nas energias superiores, na felicidade, na alegria de ajudar ao próximo, na genuína felicidade e não na felicidade momentânea da matéria. Então você acredita em obsessor? Não. Muita gente vai dizer, não, eu não acredito. Eu só acredito no meu anjo da guarda. Em anjo da guarda, eu acredito. E quem é o seu amigo protetor? Quem é o seu anjo da guarda? Alguém que me ama e devota a mim os cuidados de que necessito. É um ser abnegado de luz. E como que você escuta esse seu amigo protetor? Por meio da intuição, sem perceber. Muitas vezes sem perceber. E quem é o meu obsessor? Pode ser alguém que te amou, ou que julga te amar, alguém com quem contraístes uma dívida no passado de maneira deliberada ou não. E ele vem te cobrar por entender que você está em débito com ele. Mas como que ele tem acesso à minha mente? Você o escuta de maneira inconsciente, porque permite sua atuação e se liga a ele dependendo do seu padrão vibratório. Mas por que Deus permite isso que me prejudica? Muita gente se revolta com isso. Como que Deus permite que eu sofra? Como que Deus permite que alguém que não me ama venha me influenciar negativamente? Pela lei de atração.
semelhante atrai semelhante. Como há o livre-arbítrio, se a escolha te seguir, Deus o permite. Mas a ação dele, desse obsessor, só surtirá efeito negativo se você permitir. Então não há problema nenhum você estar no meio das trevas se você estiver vibrando luz. Se você tiver sintonia com a luz, você pode estar no meio das trevas. Mas se você tem sintonia com as trevas, você pode estar na luz que você não vai enxergar. Você só vai enxergar as trevas. Tanto que os espíritos superiores muitas vezes têm dificuldade de auxiliar aqueles que sofrem, porque eles não querem enxergar a luz. Eles não conseguem olhar para a luz. E nós, muitas vezes, fazemos a mesma coisa. Porque nos compraz mais, nos dá mais alegria e mais prazer olhar para as trevas do que para a luz. Infelizmente. Nós precisamos intimamente perceber qual é o nosso propósito, qual é a nossa maior alegria, se está em sintonizar com o bem, em favorecer a ação do bem, do amor, da verdade, da alegria, ou se está em favorecer o mal. E se nós percebermos que nós estamos nos sintonizando mais com o mal do que com o bem, podemos fazer esforços conscientes para mudar isso. Estar aqui nesta manhã é um deles, certamente. Estamos aqui para ouvir aquilo que os nossos mentores têm a nos dizer, aquilo que as influências do bem têm a nos encher de ânimo, de alegria, de vontade, de satisfação. E sair daqui e conservar essas boas vibrações só depende de nós, da nossa intenção. Mas o que ele quer de mim? O que esse obsessor quer de mim? Logo eu, que tanto sofro, que tenho tantos problemas, o que ele quer de mim? Já não basta as minhas próprias dificuldades? Talvez ele pense que quer vingança, mas no fundo, assim como todos nós, esse irmão só quer uma coisa: me destruir? Não. Apenas amar e ser amado. Dê a ele essa oportunidade através do seu exemplo. Então, amar uma criatura que nos prejudica não é fácil. Não é nada fácil. Mas amar a todos é a missão que nós temos enquanto espíritos, enquanto filhos de Deus, que seremos um dia espíritos puros. Então estamos nesse trabalho iluminativo. E essa criatura que está conosco, ela quer ver isso de nós. Quer ver esse exemplo. Então, Divaldo Franco, porque a gente pensa que ter obsessor é coisa de quem não trabalha no bem. É coisa aqui de quem está, mas não é. E aí eu vou falar de 2 exemplos contados por Divaldo. Ele conta em várias palestras. Um deles é a história do bebê no lixo. Alguém já ouviu? Fala bastante dessa história, né? Que ele estava um dia fazendo lá o seu trabalho na entidade maravilhosa que ele fundou na Bahia, né? Estava lá com as crianças. De repente veio um amigo e disse: olha, Divaldo, tem um bebê jogado no lixo. Olha lá, vamos lá, não sei o que fazer, o que a gente faz? Ele foi lá, olhou para aquele bebê e falou: era muito feio. Era um bebê feio, estava todo sujo, era uma criança que não inspirava nele nenhum amor. Mas ele pegou imediatamente aquela criança, colheu em seus braços, e havia próximo a ele um obsessor que há muitos e muitos anos andava com ele e falava para ele. Divaldo tem uma mediunidade muito ostensiva, né? Muito diferente da nossa, mas ele é capaz de ver e conversar com espíritos de uma forma muito natural. E esse espírito dizia que não iria deixá-lo,
que enquanto não visse uma mudança verdadeira nele, não iria deixá-lo. E quando ele pega aquela criança toda suja do lixo e diz que vai cuidar, que vai amar, que vai tratar daquela criança, aquele espírito começa a chorar e aí diz a ele: agora sim, agora eu posso te deixar, porque essa foi a minha mãe e você a está acolhendo. Então ele viu naquele exemplo, no acolhimento, aquilo que ele precisava perceber, que Divaldo realmente já tinha mudado. Que não era mais aquele espírito que ele conheceu em outra oportunidade, que tinha cometido erros perante ele, provavelmente perante a essa mãe, esse bebê que foi a mãe dele, e que agora estava transformado. Então ele pôde deixar. E aí não é que ele deixou. Divaldo fala que ele se transformou em um colaborador nos trabalhos do bem, né? O outro era o suicida, que muitas vezes tentava fazer com que Divaldo se jogasse do elevador Lacerda, ou colocava em várias situações de tentativas de suicídio, mas que ele foi percebendo ao longo da trajetória, da caminhada do Divaldo, de suas ações no bem, foi percebendo a transformação moral do Divaldo. E também se inscreveu como um colaborador nas ações da Casa Espírita. Então é assim, pelo exemplo de transformação moral, pelo exemplo de amor, de abnegação, de mudança íntima, que esse espírito vai percebendo que é possível mudar. Então, como saber se estou ouvindo mais o meu obsessor ou o meu protetor? Quando escute uma ideia torturante que teima por se fixar, interrompendo o curso dos pensamentos, analise o conteúdo da ideia ou do pensamento. Sabe aquele pensamento que não sai da sua cabeça? Ah, eu preciso fazer tal coisa, 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 eu quero tal coisa. Peraí, mas por que eu quero fazer isso? Isso que eu estou pensando em fazer vai me trazer um bem? Vai trazer um bem para o meu próximo? Vai trazer harmonia, felicidade, alegria? Esse pensamento me vem à mente como algo tranquilo, como algo que eu posso analisar profundamente e decidir? Ou é uma ideia tão intensa que mexe tanto com os meus sentimentos que eu vou fazer só para me livrar disso? Se a ideia vem repetidamente e você suspeita que pode causar prejuízo a você ou alguém, desconfie. Se for provocar discórdia, especialmente. Ai, eu vou lá na sala agora falar para o meu marido tal coisa assim, porque não pode. Será que o mentor daria essa ideia? Com tanta veemência? No princípio, a inspiração é sutil. Depois, se você se liga a essa ideia, ela vai se tornando uma ideia fixa. E aquilo você realmente não consegue pensar em outra coisa, porque a obsessão tem diferentes graus. Começa como essa sugestão bem tranquila, ouço, não ouço, faço, não, mas conforme eu vou me ligando a isso, isso vai aumentando. E vai se tornando cada vez mais algo muito forte em mim. Então, quando verifique que sua vontade está sendo dominada por outra, isso não é ação de protetor. O protetor sempre deixa a decisão de fazer ou não fazer a cargo de nós mesmos. Quando a ideia é forte demais, a ponto de você falar, não, eu tenho que fazer, 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 eu não posso, eu não tenho outra opção, essa ideia não é sua. Então, quando a inquietação é crescente na intimidade mental, sem motivos reais,
criações e suposições que não são concretas, quando sinto o impacto do desalinhamento espiritual em franco desenvolvimento, pode saber que não é ação de um bom espírito. Porque um bom espírito sempre causa emoção boa, calma, paz, serenidade, inspira bondade, vontade de agir no bem, de falar a verdade, de trazer a concórdia. Quando eu estou ouvindo um obsessor, eu sinto o meu campo mental enfraquecido, com dificuldade de concentração, dificuldade de mudar a sintonia espiritual, dificuldade de fazer uma prece. Quantas vezes, né, a gente começa a fazer uma prece, daqui a pouco está pensando naquele assunto que estava atormentando. Se você está pensando de forma negativa, prejudicando a si e ao próximo, a ação de um obsessor ou de vários é favorecida. Como combater? Evitar a maledicência, falar mal dos outros, a glutoneria, comer em exagero, a ira, o ciúme, a inveja, a soberba, se achar melhor do que os outros ou colocar a sua superioridade em voga sobre as outras pessoas, a avareza, o medo que muitas vezes nós sentimos e não sabemos identificar que é medo, egoísmo, que são estradas de acesso a mentes desatreladas do carro somático, e tormentosa e vigilância busca na erraticidade sedentas de comensais, com os quais em conexão segura continua o enganoso banquete do prazer fugidio, faltou um. Então essas mentes desalinhadas que perambulam aos montes por aí, elas estão em busca de criaturas com essas ações de maledicência, glutonaria, ira, ciúmes, raiva, ódio. E se nós nos ligarmos a esses sentimentos, nos ligaremos a ela. E combater isso é evitar esses sentimentos através da prece, do trabalho no bem, da leitura edificante, concentrada. Se preciso for em voz alta, porque às vezes a gente não consegue ler e se concentrar quando a gente está na presença desses espíritos, mas se a gente começa a ler em voz alta, a gente consegue expressar melhor, né? Caridade de ação e de pensamentos. Quando eu percebo que meu pensamento não está sendo caridoso, eu posso mudar. Companhias salutares, buscar amigos, companheiros, pessoas que possam trazer boas energias, que nos livre dos vícios, da maledicência especialmente. O tratamento é longo, exige renúncia e abnegação. Renunciar a quê? A maus hábitos, maus pensamentos, pedir o concurso dos nossos anjos da guarda para que venham em nosso auxílio, porque às vezes estão tentando nos auxiliar, mas nós não sintonizamos com ele. Então, por me compelir à melhoria íntima, me levar ao estudo, à busca por algo melhor, me obrigar a um consciente afastamento dos vícios físicos e morais, posso considerar o meu obsessor meu amigo. Posso ter a consciência de que me melhorando, ele irá também progredir. Seremos parceiros um dia. Caso ele não progrida, se verá afastado de mim, porque não teremos mais sintonia. Então, se eu sei que eu ainda estou sob a influência daqueles que comigo se compraziam em algo ruim, que eu gostava de fazer, que prejudicou outras pessoas, a nós que estávamos juntos, eu sei que eu preciso mudar. E sabendo que eu preciso mudar e que eu vou buscar algo melhor para mim, essa criatura virá comigo, seja através do exemplo, seja a mudança dele mesmo. Então eu posso considerá-lo um amigo, eu não tenho que ter ódio dele, eu não tenho que ter raiva, e eu não tenho nem mesmo que me preocupar em afastá-lo.
eu só vou afastá-lo mudando a mim mesmo. Então eu posso muito mais me preocupar em sintonizar com o meu protetor, com o meu anjo da guarda, em favorecer os pensamentos positivos, em me modificar, porque isso vai trazer uma mudança para mim e para ele. E aí, para encerrar, uma imagem muito bonita que Joana de Ângeles nos fala, é do lírio no charco, uma flor que cresce no meio do lodo, no meio da lama. Então que nós sejamos esse lírio, onde quer que estejamos, mesmo que onde a gente esteja, seja um ambiente que não é favorável à nossa iluminação íntima, que a gente esteja vigiando e orando para podermos ser esse lírio, ser a luz diante das trevas. Muito obrigada a todos pela atenção, um bom domingo.